Fazer que nem eu vi uma vez. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, quando você estiver assistindo esse vídeo. E se você estiver assistindo esse vídeo de madrugada, boa sorte. Do jeito que o rapaz lá falou, tá? Espero que ele não vá me processar depois. Bem, dando continuidade aqui ao assunto da nossa aula, hoje a gente vai, nesse momento síncrono, encerrar com esse último vídeo. Vamos falar de moda e mediana, entender o que são esses elementos em dados discretos, tá certo? Então, vamos tomar aqui inicialmente o conceito de moda. Suponha que eu tenha uma quantidade de observações finitas, tá certo? Eu tenho aí N observações, aliás, K observações, e, eventualmente, essas observações possam se repetir entre elas, de tal forma que eu consiga analisar e escrever que, por exemplo, a primeira observação acontece N uma vezes, a segunda observação acontece N duas vezes, e assim por diante. Se eu escrever essas quantidades de observações e tomar o máximo delas, nós vamos classificar a moda como sendo esse valor máximo, tá? Bem, falei aqui uma coisa bem, por vezes, complicada de entender. Como é que eu simplifico isso? De forma bem simples, tá? Podia até começar o vídeo falando assim: a moda de um conjunto de observações vai ser o valor que se repete mais. Simples assim. Então, se eu tenho 100 observações e tenho, sei lá, um valor que se repete mais que os demais, a gente vai classificar como sendo moda estatística o valor que mais se repete, o que se ocorre mais vezes, o que tem mais frequência. O que acontece? Isso é importante porque eu tenho, por exemplo, aplicações, às vezes, em variável qualitativa. Lembram lá do exemplo que eu coloquei para vocês do sexo dos alunos? Então, olhando para o que tem mais, que se repete mais, eu consigo dizer que se tem mais pessoas do sexo masculino ou pessoas do sexo feminino, tá certo? Nessas situações, eu não conseguiria determinar, por exemplo, a média e a mediana, né? Até porque eu não conseguiria ordenar essas informações. Mas tem outras aplicações em dados quantitativos, tá? Agora eu confesso de cabeça que eu não lembro, mas sei lá, uma distribuição de informações, o que se repetiria mais. Então, acho que isso aí seria um conceito de moda. E aí a gente tem algumas situações. Por exemplo, posso ter um conjunto de observações amodal, quando não existe moda. Como assim? Quando não tem um valor que se repete, pelo menos. Sei lá, só tem uma observação de cada. Ou se todas as observações têm duas de cada, igual quantidade, então a gente aí não tem uma moda, tá bom? Unimodal, somente uma moda. Bimodal, duas modas diferentes. Naturalmente, eu vou ter duas observações com maior frequência, comparando-se com as demais, e elas têm a mesma quantidade de frequência. E assim por diante. Posso ser trimodal, quadrimodal e por aí vai. Posso ter uma moda ainda amostral, que ocorre com mais frequência, que é esse conceito que a gente está trabalhando, ou posso ter uma moda populacional, tá certo? Essa moda populacional não vai ser objeto de nosso estudo, porque ela é um modelo estatístico de uma função de probabilidade de uma situação em quando essa função atinge seu valor máximo. Ou seja, qual a chance de sair o valor máximo, qual o resultado, por assim dizer. Né? E isso aí tem distribuições de probabilidade que fazem esse estudo, não é nosso foco. Então, quando a gente trabalhar o conceito de moda, vai ser aquele valor que se repete mais, tá bom? Então, basicamente é isso. Falando-se da mediana, tá certo? De novo, eu tomo aí uma variável quantitativa, assumindo os valores do x1 até xk, independentes da frequência, tá certo? E isso aqui é importante, tá bom? Eu vou ordenar esses valores em ordem crescente, em ordem crescente, de tal maneira que a primeira observação seja menor ou igual que a segunda, que
Caramba, que chato. Menor ou igual que a terceira, menor ou igual que até a enésima observação. Eu vou chamar de mediana e vou escrever por ME ou por MED, tanto faz, a observação que ficar centralizada no meio, tá bom? Quando eu tiver uma quantidade ímpar de observações, e a média aritmética das medidas centralizadas quando eu tiver uma quantidade par de situações, de observações. Então, aquilo que eu estava mencionando, a mediana vai dividir o conjunto de dados em duas porções de igual quantidade. Tá? Não são de igual valor, são de igual quantidade. Um exemplo, se eu tenho, deixa eu abrir aqui o Word para vocês. Eu vou botar aqui um exemplo bem simples, tá? Deixa eu subir aqui. Vamos dizer que eu tenho essas observações. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira coisa que eu tenho que ver é colocar elas em ordem crescente. Estão em ordem crescente. Eu vou dizer aqui que o meu 3 é a minha mediana. Por que eu digo que meu 3 é a minha mediana? Porque antes do 3 eu tenho duas observações. E depois do 3 eu tenho duas observações. Então, essa quantidade que ficam à esquerda tem que ser a mesma quantidade dos que ficam à direita. Beleza? Basicamente, se eu tiver uma quantidade ímpar de dados, repetindo, coloco em ordem crescente, tiro o termo centralizado, só pegar a última observação, somar mais um e dividir por 2. Isso é suficiente. E se eu tiver, por exemplo, dados pares? Vou colocar aqui uma outra situação, da quantidade de dados pares. Vamos botar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Tenho aí 8 observações. Então, nesse caso particular, eu tenho que pegar a média aritmética dos dois termos centrais. Mas antes disso, notem que eu tenho aqui 3 observações à esquerda, antes dos termos centrais, e tenho aqui 3 observações à direita, depois dos termos centrais. Nesse meu caso particular, a minha mediana vai ser eu fazer a média aritmética do 4 e do 5. Independentemente de quais fossem esses valores, a ideia é fazer a média aritmética, tá? Então, 9 dividido por 2, 4,5. Ok, queridos? Basicamente é isso. Pode acontecer de a mediana não ser um dos valores do conjunto de observações. Acabamos de ver um exemplo. Ó. Eu tenho números variando do 1 até o 8 e minha mediana é quanto? 4,5. 4,5 não está aqui. Já de uma forma contrária do que a gente viu na moda, mediana não teria muito sentido trabalhando sem variável qualitativa, porque eu não fazia um ordenamento. Por exemplo, faltando a falar lá da questão do sexo. Qual dado eu colocaria primeiro? As mulheres antes dos homens ou os homens antes das mulheres? Não sei. Isso aqui é só um exemplo. Podia ter outro tipo de variável qualitativa, outro exemplo. Né? Mas basicamente seria isso. E aí eu coloco alguns exercícios para vocês, tá bom? Vou deixar aqui como exercício para a gente treinar. E basicamente é isso, tá? Ó. Deixa eu parar aqui a gravação.